Quem aí já passou pela situação de preparar uma refeição com todo carinho e na hora de servir, seu filho vira o rosto e empurra o prato? Se isso acontece na sua casa, você não está sozinho. A seletividade alimentar, ela é super comum entre as crianças e pode ser bem desafiadora para nós pais. Vamos explicar um pouco sobre o que é essa seletividade alimentar e como podemos lidar com ela de maneira leve, sem prejudicar a saúde dos nossos filhos. Eu sou Silvana Pupo, nutricionista, mestre em educação e cofundadora da Educar e Nutrir. O que é essa tal seletividade alimentar? A seletividade, ela é quando uma criança apresenta resistência a experimentar novos alimentos, ou ela só aceita comer um grupo restrito de comidas. E olha, isso não é frescura. Esse comportamento, ele é super comum, especialmente em crianças de 2 a 6 anos. E pode ser influenciado por fatores que a maioria das pessoas não devem nem imaginar, como, por exemplo, a genética. Também a sensibilidade a texturas e as cores e até mesmo a experiências anteriores que a criança teve com certos alimentos. Então essas são apenas algumas possibilidades que influenciam e restringem o paladar infantil. O problema-chave aí é que essa seletividade ela pode acabar prejudicando a nutrição dos nossos pequenos. E se a gente não souber lidar com ela de maneira correta, o seu filho pode estar ingerindo poucos nutrientes ou até mesmo não ingerindo os nutrientes que são necessários para o desenvolvimento saudável do seu filho. Mas calma, tá? Isso não quer dizer que você precisa forçá-lo a comer ou brigar com ele na hora das refeições. Pelo contrário, algumas estratégias simples podem fazer toda a diferença. E foi pensando nisso que a Educar e Nutrir preparou algumas dicas para você vencer esta fase e garantir uma nutrição completa para o seu pequeno. A primeira dica é paciência. Lidar com a seletividade alimentar exige tempo e muita calma. A criança ela precisa se sentir segura ao explorar novos alimentos. Então, não use a pressão, como, por exemplo, pedir para comer só mais uma colherzinha, ou então ameaçar tirar algo dela, caso ela não coma tudo, por exemplo. Essas chantagens, elas podem acabar criando uma relação negativa com a comida. E ao invés de pressioná-lo, utilize estratégias para motivar seu filho a explorar esses novos alimentos. A primeira estratégia é oferecer novos alimentos, mas de formas diferentes. Vamos supor que o seu filho ele não goste de um determinado alimento. Vamos pensar, por exemplo, a cenoura cozida. Tudo bem, ele não come cenoura cozida. Mas que tal oferecer de várias formas diferentes até em uma mesma refeição? Parece simples, mas a pergunta da Educar e Nutrir é sempre esta. Será que você já tentou fazer essa estratégia? Então, o que nós podemos fazer? Preparar a cenoura de forma raladinha, ela cortada em palitos, ela cortada em rodelas, cenoura crua, cenoura cozida, colocando limão e sal, pura, sem nenhuma mistura. Então, essas são estratégias para que a gente consiga fazer com que a criança prove como, numa forma lúdica, prove vários alimentos e de repente um deles ela já começa a gostar. Caso ela não goste, calma, estamos iniciando uma fase de experimentação. A próxima estratégia é não usar as telas nos momentos das refeições. A criança ela deve focar em explorar o alimento e as telas tiram a atenção. E isso pode aumentar não só uma chance de engasgo, gerando traumas alimentares, novos traumas alimentares, e como também a tela pode confundir o controle de fome e saciedade, fazendo com que a criança coma demais ou de menos. Assim como uma criança que já é seletiva, se ela não tiver um contato direto com esse alimento e comer de forma enganada, isso pode aumentar essa seletividade. A terceira dica é algo que precisa estar desde cedo no início da mudança, que é envolver o seu filho no processo de preparo e na compra também. Levar as crianças para a compra, pedir ajuda na cozinha, deixá-las lavar, mexer, montar o prato. Isso faz com que aguce a curiosidade. Isso cria uma conexão dela com o alimento e isso faz com que a criança ela se sinta valorizada e mais propensa
a experimentar esses novos alimentos. Outro ponto fundamental é criar uma rotina alimentar. Horários consistentes ajudam a regular o apetite da criança. Como nós estamos falando em seletividade alimentar, é importante que essa criança também tenha fome para que ela aceite novos alimentos. O que acontece é que se ela come o dia todo, belisca o dia todo, somente coisas que ela já goste, dificilmente, sem nenhum apetite, ela vai querer provar algum alimento diferente. Então, assim, seja criativo, né? Monte pratos coloridos com alimentos diferentes e sempre reintroduza aqueles alimentos que já foram rejeitados por ela. Faça isso de tempo em tempo, mas sempre lembrando, sem pressão. É importante lembrar que cada pequena vitória é uma grande conquista na seletividade alimentar. Então, se seu filho topou dar uma mordida naquele brócolis que ele sempre rejeitou, já é um grande passo. Bom, seu filho não aceita morder o brócolis, mas se ele aceitar dar uma lambidinha nos alimentos, também deve ser comemorado. Olha que legal, você está enfrentando essa resistência. Fale abertamente com o teu filho sobre o que é a seletividade e sobre essa atitude que ele tem de falar, não, eu não quero, eu não vou colocar esse alimento na boca, eu não aceito, né? E se for uma criança bem pequena, é sempre dessa forma também. Na experimentação, na oferta contínua e constante dos mesmos alimentos também. E pensando em ajudar você a lutar contra a seletividade alimentar do seu filho, nós criamos o álbum de figurinhas da Educar e Nutrir. Nele, a sua criança se sente engajada a colecionar novas descobertas alimentares. Nesse álbum, cada alimento que seu filho prova, ele ganha a figurinha respectiva para colar. Então, ele vai fazendo com que esse processo aconteça de forma lúdica e muito divertida. Isso faz com que a criança queira experimentar, porque ela é estimulada a completar o álbum também. É uma brincadeira divertida, não é uma brincadeira com o alimento, é uma brincadeira com essa jornada da seletividade alimentar, que pode sim ser feita de forma muito mais leve do que o enfrentamento que acontece hoje com a insistência para que ele coma mesmo que ele não queira. E se você quiser saber mais sobre essa estratégia nutricional, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou deste conteúdo, curta, compartilhem com os outros pais e se inscreva no canal da Educar e Nutrir. Vamos juntos transformar a relação da alimentação com os nossos filhos.